Olá, eu sou o professor Marcos e esse é mais um História da Filosofia em Casa. Hoje vamos falar a respeito da chamada filosofia helenística. Bom, para a gente entender o significado do que foi a filosofia helenística, a gente inevitavelmente vai ter que discutir um pouco o panorama histórico em que essa corrente filosófica ela acabou sendo formada. Tem um mapa aqui que mostra o Império Macedônico na sua máxima expansão. Nós sabemos que depois da Guerra do Peloponeso, né, o mundo grego se fragiliza e ele vai acabar sendo invadido, né, pelos macedônios. Filipe II, rei da Macedônia, conquista, tá, cidades gregas e seu filho Alexandre III, mais conhecido como Alexandre o Grande, inicia um processo de expansão territorial em direção ao Oriente, conquistando esse território que vocês estão observando aqui no caso, né, dos maiores impérios aí, de toda a antiguidade. Pois bem, Alexandre o Grande, né, uma das coisas que a gente sempre discute a respeito dele são as consequências desse processo que ele vai fazer de expansão em direção ao Oriente, conquistando a Pérsia, né, conquistando vastos territórios, o próprio Egito, né, indo em direção ao Oriente e, na verdade, realizando um processo de síntese da cultura ocidental, helênica, grega. Ele, Alexandre, inclusive teve como preceptor Aristóteles, tá? Embora o povo macedônio ele é um povo que assimila a cultura grega, e no seu processo de expansão em direção ao Oriente, ele realiza um processo de mistura da cultura grega, helênica, tá, com a cultura oriental. E esse processo de fusão recebe o nome de helenismo. Agora, o helenismo, né, quando a gente vai falar a respeito dele, ele é o ponto de partida fundamental para a gente compreender uma reestruturação no modo de pensar dos povos que existiam na Antiguidade Clássica. E que não vai afetar apenas os gregos, mas também, em certa forma, até os próprios romanos, conforme a gente vai observar. Esse aqui é a vastidão do Império Macedônio, portanto, né? Depois da morte de Alexandre, ele morre muito prematuramente, por volta de 30 e poucos anos. Tá? Esse império vai ser desfeito, mas a interligação que ele provocou, né, no que diz respeito às trocas efetivamente culturais, ela vai permanecer. Damos, portanto, o nome de cultura helenística a essa cultura que fundiu os elementos da cultura helênica grega com a cultura oriental. Bom, esse aqui é o nosso, aqui de cima, é o nosso querido Alexandre o Grande, né? Viveu em 356 a.C. até 323. E quando a gente vai falar a respeito do helenismo, na sua significação mais ampla, a gente tem que ponderar o seguinte. Em primeiro lugar, quando os macedônios, tá, conquistam o Oriente, tá, e trazem de lá elementos da cultura oriental, principalmente da maneira com que Alexandre é tratado pelos povos que ele conquistou, você vai ter uma mudança bastante drástica na maneira com que os gregos se viam no mundo e de que maneira eles interpretavam o papel que eles representavam para si e para a própria sociedade. Se vocês observaram nossas discussões anteriores, né, nós falamos que um dos grandes valores de virtude cívica dos gregos era o chamado areté. O grego ele tem que discutir na ágora os assuntos da polis. Como disse Aristóteles, o homem é um animal político, tá? E isso, a partir do helenismo, a partir da conquista, da expansão macedônica, tende a desaparecer. Tá? Tende a desaparecer. Principalmente, tá? Porque nesse processo de fusão da cultura grega com a cultura oriental, você traz um elemento que é novo para o mundo ocidental, que é a ideia, ou pelo menos para o mundo grego, que é a ideia de que a autoridade de um governante ela é necessariamente, atenção, necessariamente divina. Alexandre, tá? É bom lembrar, no Egito ele é aclamado como faraó. Tá? Então você traz um universo que é novo. Você não tem mais a discussão na ágora, a ideia de que todos são iguais, desde que cidadãos, evidentemente. Mas você traz a noção segundo a qual o governante está acima de você. Por quê? Porque ele é uma divindade. Tá? Ele é um Deus. Outra coisa, então a liberdade que você tem na ágora, o debate, o areté, a virtude cívica que você tinha, tá certo, né? No qual preponderava o indivíduo, vai dar lugar à ideia de uma subserviência bastante forte do Estado sobre o indivíduo. Você não tem mais a figura do indivíduo na sua plena liberdade. Se você pega, por exemplo, na época da democracia grega, né, quando você pega, por exemplo, os discursos de Péricles, fica muito evidente que ele não é diferente de ninguém que ali está. Agora não, quando eu vou falar sobre o helenismo, eu estou falando sobre um cara, esse aqui de cima, né, Alexandre o Grande, que se coloca como o cara mais emblemático de todos, posto que ele é quase um deus. Ok? É essa noção que é fundamental. Do Oriente chega essa noção da grandiosidade, da superioridade, da suntuosidade dos palácios, da significação do papel do Estado e da diminuição da ênfase sobre o indivíduo.
Então, quando eu falo sobre Alexandre o Grande, ao promover a formação do helenismo, digamos assim, em termos de articulação política e também filosófica, isso vai ser significativo. Desaparece a preponderância do indivíduo. O que prevalece agora, no caso, tá, é a ideia da prevalência do Estado. O pensar se reveste de uma nova característica. Então, quer dizer, os filósofos que aí vão existir, os filósofos helenísticos, tá certo? Vão estar associados a essa premissa. Buscar fazer uma articulação, um debate, uma discussão a respeito do qual se ajude o homem a encontrar o seu lugar no mundo. Tá certo? Como é que o indivíduo, dentro dessa ideia, dessa supressão que ele tem da sua individualidade, como é que ele pode ser feliz? Então, quando nós falamos sobre a filosofia helenística, basicamente ela é uma filosofia que está discutindo a maneira com que o indivíduo deve existir. É uma discussão quase que ética a respeito de como o indivíduo deve proceder. Qual a melhor forma que ele deve atuar dentro de uma sociedade para ele alcançar a sua felicidade. Porque, do ponto de vista político, como é que ele vai debater se o governante tem um caráter que é divino? E isso é interessante, porque não é algo restrito apenas ao mundo grego. É interessante notar que quando nós observamos Roma, por exemplo, a supressão da república, né, pelo império, ela leva muito em si essa característica. Não nos esqueçamos que o primeiro imperador de Roma, Caio Otávio, sobrinho de Júlio César, ele é aclamado como Augusto. E Augusto é um título dos deuses. Tá? Então esse é um aspecto fundamental. A filosofia helenística é uma filosofia que tem como característica marcante a discussão sobre o sentido e significado da existência do indivíduo, a melhor forma como esse indivíduo deveria se ajustar àquele novo mundo. Bom, dentre os vários preceitos filosóficos que vão surgir e podem ser entendidos como filosofia helenística, está muito claro aí no caso que desaparece a perspectiva epistemológica. Sócrates, Platão e Aristóteles, beleza, não se discute o que esses indivíduos chegaram. Mas basicamente o que vai se colocar agora é o lugar do indivíduo em si. Tá? Basicamente nós vamos tratar do epicurismo e do estoicismo, mas é interessante a gente citar, por exemplo, uma corrente filosófica que surge dessa época, que é o ceticismo, que vai apontar para a impossibilidade do ser humano conhecer absolutamente qualquer coisa. Então a ideia da filosofia que vai surgir agora é uma filosofia que não está mais atrás da episteme, do conhecimento, tá? Ela está atrás de dar sentido e significado para a existência do indivíduo. E duas correntes são impactantes, o epicurismo e o estoicismo. Epicurismo, tá? Baseia-se nos ensinamentos aí de Epicuro, um homem que viveu, tá? De 341 até 271 a.C., tá certo? E ele vai apontar, né, para uma característica extremamente interessante. É a ideia de que o prazer é o único bem objetivo e natural do ser humano. A busca pelo prazer é aquilo que efetivamente se destina à vida humana. E o sofrimento é o único mal existente que deve ser a todo momento evitado. O bem é entendido como a ideia do prazer, o mal é entendido como a ideia de sofrimento. E atenção, não existe nenhum estado intermediário. Ou você está em prazer, ou você está em sofrimento. Nesse momento eu estou em prazer gravando essa aula. E aí que a coisa fica interessante. Porque quando nós falamos sobre o prazer dentro da perspectiva epicurista, nós estamos nos referindo ao prazer sensual? Sim, é claro e evidente. Mas não só. Tá? Quando eu vou buscar a ideia de que o prazer físico é o objetivo fundamental do homem, eu iria numa outra escola de pensamento, numa outra escola de reflexão, conhecida como hedonismo. Não é o caso do epicurismo. O epicurismo, ao estabelecer que o prazer é o único bem e objetivo natural do ser humano, ele está dizendo bem na sua mais ampla e total dimensão. É o prazer sensual? É. Mas é também o prazer dessa conversa, do cotidiano, é o prazer da cerveja gelada, é o prazer do bate-papo com os amigos, é o prazer da interação, ainda que virtual. É o estado de estar bem. Tá? E o mal é tudo aquilo que você está quando você não está em prazer. O objetivo principal do homem, minimizar o sofrimento e maximizar o prazer. E como é que eu consigo isso? Como é que nós conseguimos isso? Um modo de vida simples, desapegado, tá? Até com certo grau de austeridade, do ponto de vista da simplicidade que você deve viver. E o estudo da física, o estudo da natureza.
Para o Epicuro, a principal fonte de angústia dos seres humanos, a principal fonte de sofrimento dos seres humanos era o medo, tá? Era o medo dos deuses e da morte. Quando você estuda, portanto, a natureza, você entende que a morte ela é um processo natural. E você entende que os deuses são impossíveis de existir da maneira com que se compreende. Dessa forma, você deixa de temer, você deixa de se angustiar. E a partir daí, você é capaz de alcançar um estado de total tranquilidade e imperturbabilidade, que os epicuristas chamavam de ataraxia. A ataraxia, inclusive, seria a forma mais elevada de vida humana. Eu estou em pleno prazer porque eu conheço a natureza, conheço a física, eu não temo os deuses, tá? E justamente por isso eu estou numa total imperturbabilidade. Meu prazer é constante. É isso que é a ataraxia. Tá? É isso que é a felicidade no seu grau mais elevado. Tá? Uma vez eu vi numa cidade um bar chamado Bar do Epicurista. Eu achei sensacional, né? Justamente porque o epicurismo dá essa dimensão do prazer em estado constante. O prazer da vida, do cotidiano, do dia a dia, tranquilo, sem angústia, sem aborrecimento, sem sofrimento. É isso que é a ataraxia. A segunda grande escola filosófica que nós vamos ter dentro da perspectiva helenística, tá, da filosofia helenística, é o estoicismo. Um conjunto de reflexões criados por esse sujeitinho aqui de cima, chamado Zenão de Cítio, que viveu de 333 até 263 a.C. Zenão de Cítio, ele propunha uma reflexão bastante interessante, que eu confesso que a primeira vez que eu assisti a primeira vez que eu tive contato foi quando eu era criança e assisti um episódio do Chaves, né? Era muito interessante porque a dona Florinda chegou lá, deu um tapa no seu Madruga, mais um dentre vários, né? Por um motivo banal, né? Ele nem sabia porque ele estava apanhando, aí o seu Barriga... Ah, foi naquele episódio que o seu Barriga quer despejar o seu Madruga, né? Não ajudou muito porque foram todos os episódios que aconteciam isso. Mas o fato é que o seu Barriga fala pro seu Madruga assim, mas ela te bateu e o senhor não fez nada? Ele falou, vou fazer o quê? O senhor aceitou assim, com estoicismo? Eu lembro que eu era pequeno, eu fui pesquisar o que era estoicismo, né? Não entendi nada na época, mas depois fez sentido. O que é o estoicismo? Bom, o estoicismo, ele é uma corrente filosófica, veja, a busca é pelo bem, a busca é para você ter um sentido para existir, tá certo? Então, o estoicismo, segundo aqui um grande nome aí, um grande autor de livros de filosofia né, aqui no Brasil, Gilberto Cotrim, basicamente ele vai definir que o estoicismo é uma doutrina filosófica que defendia uma atitude total, completa, né, e ampla de austeridade física e moral. Opa! Austeridade física e moral já está um pouco em contraponto ao que era o epicurismo, tá? Então, o estoicismo, o homem tem que resistir, tem que buscar uma postura de austeridade física e moral. O homem tem que resistir a todos os males e sofrimentos do mundo, tá certo? Tá? Ele tem que entender que tudo que acontece tem um porquê de acontecer, tá certo? O conceito central do estoicismo é a apatheia, tá? É a ideia de buscar uma serenidade diante de todos os acontecimentos que estão diante da nossa realidade. É a aceitação que existe um caráter determinista do mundo. Existe uma lei universal do cosmos que rege toda a vida e que faz com que todas as coisas continuem acontecendo da maneira com que são. O estoicismo, quando você o analisa, ele é muito fácil você associar o que é o estoicismo a uma expressão chamada de resiliência. Na física, resiliência é a capacidade dos corpos de voltar ao seu estado original depois de sofrer uma certa força, uma certa pressão. Então eu posso dizer, por exemplo, que uma bola de borracha tem muito mais resiliência que um vidro. Isso é evidente. O estoicismo prega isso, você tem que ser resiliente, entendeu? Em relação à realidade. Aceitar as coisas como elas são. Tá? Aceitar as coisas como elas são. A felicidade se alcança no sentido de que você não deve nem rir, nem chorar das coisas, mas simplesmente compreendê-las. Existe uma lei geral do cosmos que rege toda a vida. E eu tenho que aceitar essa lei geral, porque a partir do momento que eu aceito e entendo essa lei geral do cosmos, eu compreendo porque as coisas assim estão. Tá?
A perspectiva do estoico, portanto, é a de resistência, aceitação, não confronto. Tá? Aí fez sentido o episódio do Chaves, né? Muito bem. Quando a gente vai falar sobre o estoicismo, ele influenciou muito mais do que o epicurismo, podemos dizer assim. Tá? Foi muito mais amplo, a ponto de influenciar inclusive imperadores romanos, como é o caso do Marco Aurélio. Tá certo? Ok? Agora, um dos grandes nomes do epicurismo em Roma é o nosso querido Sêneca, pensador que viveu de 4 a.C. até 65 depois de Cristo, né? E ele faz, em obras como A Vida é Breve, uma série de articulações, uma série de reflexões que dão uma dimensão bem interessante e ajudam a gente a sintetizar o que é o estoicismo. Tá? Ajuda a gente a entender o que é essa busca pela apatheia. Bom, para ele, qual é a principal causa do sofrimento humano? A fraqueza de vontade. Tá certo? Então, quando eu não tenho uma vontade forte que entende os significados da existência e da própria realidade, a lei geral do cosmos, né, quando eu não atinjo o estado de apatheia, tá? Quando minha vontade é fraca, isso me leva à cobiça, à inveja, à ambição, à ira, entre outras coisas. Quando eu consigo dominar a minha vontade e entender, portanto, que ela é incapaz de agir dentro do mundo que está mais ou menos pré-estabelecido, eu comando o meu destino. Os estoicos, eles acreditam fielmente que o homem é capaz de controlar os seus sentimentos, de controlar seus ímpetos. Agora, quando o homem não é capaz de fazer isso, segundo o Sêneca, é ele o homem que é levado pelo destino. Então a ideia de felicidade e sofrimento estão de modo diametralmente opostos, justamente da maneira com que nós dosamos ou não nossos ímpetos. É isso, pessoal. Quando a gente vai falar sobre a filosofia helenística, essas são as principais características. Jamais podemos esquecer do epicurismo e do estoicismo como grandes correntes filosóficas. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Marcos, esse foi o nosso História da Filosofia em Casa. Até uma próxima. Tchau, tchau.